Meu nome é Camila Andrade, tenho 33 anos, e no exato momento em que esta história começa, minha própria família está rindo de mim dentro de um tribunal em Brasília. O som das risadas ecoava pelo corredor, enquanto eu caminhava em direção à sala de audiência. Minha mãe cochichou alto o suficiente para que todos ouvissem. Ela realmente acha que pertence a este lugar. Meu irmão sorriu, balançando a cabeça como se eu fosse uma piada pronta. Minha tia completou. Daqui a pouco o juiz manda ela sentar lá no fundo. Eles achavam que eu tinha ido apenas para assistir ao julgamento. Achavam que eu era apenas a filha problemática, que trabalhava em um escritório, qualquer em São Paulo, exatamente como minha mãe contava para todo mundo. O que eles não sabiam era que aquele tribunal guardava um segredo que mudaria completamente a história da nossa família. Quando entrei na sala, senti dezenas de olhos sobre mim. Alguns advogados conversavam em voz baixa. Jornalistas organizavam seus cadernos. Policiais permaneciam imóveis perto da porta. Minha mãe continuava sorrindo para a família da noiva do meu irmão, claramente satisfeita por me ver desconfortável. Então a porta lateral se abriu. O juiz entrou. Todos ficaram de pé. Meu coração acelerou. Minha família mal conseguia esconder o sorriso, como se estivesse esperando mais uma humilhação. Mas aconteceu exatamente o contrário. Antes mesmo de olhar qualquer documento, antes de chamar qualquer advogado ou qualquer uma das partes, o juiz ergueu os olhos, me encontrou entre as pessoas e disse com uma voz firme que fez a sala inteira mergulhar em silêncio. Doutora Camila Andrade, finalmente a senhora chegou. Estávamos esperando por você. As risadas desapareceram no mesmo instante. Minha mãe empalideceu. Meu irmão franziu a testa, completamente confuso. Eu podia sentir todos tentando entender a mesma coisa. Como um juiz conhecia meu nome? Antes que qualquer pessoa pudesse fazer outra pergunta, minha mente voltou para a ligação que recebi às 2 da manhã, apenas 2 dias antes. Meu pai falou em voz baixa. Camila, venha ao julgamento, mas faça um favor para sua mãe. Não diga quem você realmente é. A família da noiva do seu irmão estará lá, e sua mãe não quer que você estrague tudo. Fiquei alguns segundos em silêncio. Depois respondi apenas, tudo bem. Naquele momento eu ainda não imaginava que guardar aquele segredo por mais algumas horas faria todas as mentiras da minha família desmoronarem diante de um tribunal inteiro. Mas para entender por que minha própria mãe tinha tanto medo de dizer quem eu realmente era, você precisa conhecer a história que começou muitos anos antes, dentro da nossa própria casa. Enquanto todos continuavam olhando para mim sem entender o que estava acontecendo, eu só conseguia pensar em como aquela cena era o completo oposto da minha infância. Desde pequena eu aprendi que, dentro da minha própria casa, eu sempre ocupava o último lugar. Cresci em Campinas, no interior de São Paulo. Minha mãe costumava dizer que eu era difícil, enquanto meu irmão mais novo era o orgulho da família. Se ele tirava uma nota boa, havia bolo. Se eu ficava em primeiro lugar na escola, ela dizia apenas que era minha obrigação. Quando eu tinha 9 anos, participei de uma competição estadual de redação. Entre milhares de estudantes, fiquei em primeiro lugar. Lembro perfeitamente de chegar em casa segurando o troféu, imaginando que finalmente faria meus pais se orgulharem. Minha mãe mal levantou os olhos da televisão. Coloca isso no seu quarto. Seu irmão tem treino de futebol daqui a pouco. Naquela mesma noite, ela publicou nas redes sociais uma foto dele usando um uniforme novo, escrevendo que o futuro campeão da família estava crescendo. Meu troféu nunca apareceu em lugar nenhum. Depois daquele dia, parei de esperar reconhecimento. Passei a estudar ainda mais. Consegui uma bolsa integral para cursar Direito na Universidade de Brasília. Trabalhei durante o dia, estudei à noite e muitas vezes dormi apenas 3 ou 4 horas para conseguir pagar todas as despesas sem depender dos meus pais. Enquanto isso, minha mãe contava para os vizinhos que eu tinha desistido da faculdade, porque a vida em Brasília era difícil demais. No começo eu corrigia essas mentiras. Depois simplesmente desisti. Percebi que ela preferia uma história inventada do que a verdade. Meu irmão, por outro lado, nunca precisou mentir. Minha mãe fazia isso por ele. Se ele vendia 3 carros em uma semana, ela dizia que era diretor de uma grande concessionária. Se ele participava de uma reunião simples, ela dizia que estava fechando contratos milionários. Quanto maior a mentira, mais feliz ela parecia. Nós nos afastamos aos poucos. Eu visitava meus pais apenas em aniversários e no Natal. Sempre era recebida da mesma forma. Ainda trabalhando naquele escritório, eu respondia apenas, e sim, era mais fácil. Ninguém realmente queria ouvir a resposta verdadeira. Anos depois, fui aprovada em um concurso extremamente concorrido e passei a atuar em uma equipe jurídica que colaborava diretamente em processos federais de grande repercussão.
Meu trabalho exigia absoluto sigilo. Por isso, quase ninguém sabia exatamente qual era a minha função. Nem mesmo minha família. Minha mãe nunca perguntou. Ela apenas continuou contando, para todos que eu fazia serviços administrativos em São Paulo. Até que, algumas semanas antes daquele julgamento, recebi uma ligação inesperada. Era o gabinete do próprio juiz responsável pelo caso. Ele havia acompanhado um relatório jurídico elaborado por mim durante meses e queria que eu participasse da audiência presencial como integrante da equipe técnica. Aceitei imediatamente. O que eu jamais poderia imaginar era que aquele mesmo processo também envolveria pessoas ligadas à família da noiva do meu irmão. E, muito menos, que minha mãe faria de tudo para esconder quem eu realmente era, justamente diante da única pessoa naquela sala que conhecia toda a verdade. Quando o juiz terminou de organizar alguns documentos sobre a bancada, ele levantou os olhos novamente e olhou diretamente para mim. Doutora Camila Andrade, poderia por gentileza me aproximar-se? Senti dezenas de olhares atravessando minhas costas enquanto caminhava pelo corredor central da sala. Atrás de mim ouvi minha mãe sussurrar nervosa. Não, isso não pode estar acontecendo. Meu irmão permanecia imóvel, tentando entender por que o juiz havia ignorado advogados experientes para chamar justamente a filha que, segundo a história da família, trabalhava em um escritório qualquer. Quando parei diante da bancada, o juiz sorriu discretamente. Antes de iniciarmos esta audiência, quero registrar oficialmente meu agradecimento à doutora Camila Andrade. A sala inteira ficou em silêncio. Grande parte da investigação jurídica que tornou este processo possível contou com o trabalho técnico dela. Sua dedicação foi essencial para que fatos importantes viessem à tona. Ouvi um murmúrio percorrer o tribunal. Alguns advogados assentiram com a cabeça, como se já soubessem exatamente de quem ele estava falando. Minha mãe perdeu completamente a cor do rosto. Ela olhava para mim como se estivesse vendo uma desconhecida. O juiz continuou. Infelizmente, muitas pessoas aparecem apenas quando o resultado já está pronto. Poucas aceitam passar meses trabalhando em silêncio, sem reconhecimento. A doutora Camila foi uma dessas pessoas. Naquele instante, senti algo que nunca havia sentido diante da minha família. Respeito. Não por pena. Não por obrigação, mas pelo meu trabalho. O juiz estendeu a mão. Obrigado por sua integridade. Apertei sua mão enquanto ouvia alguém bater palmas. Logo outra pessoa fez o mesmo. Em poucos segundos, quase toda a sala estava aplaudindo. Minha mãe baixou os olhos. Meu irmão parecia completamente perdido. A noiva dele olhava alternadamente para mim e para minha família, claramente percebendo que alguém havia mentido durante muito tempo. Assim que a audiência foi suspensa para um breve intervalo, ela caminhou até mim. Camila, posso te fazer uma pergunta? Assenti. Claro. Ela respirou fundo antes de falar. Sua mãe disse que você fazia trabalho administrativo. Ela também disse que nunca terminou a faculdade. Sorri com tristeza. Não. Eu me formei em direito há muitos anos. Ela permaneceu em silêncio por alguns segundos. Então, por que ela esconderia tudo isso? Olhei através do vidro do corredor e vi minha mãe conversando desesperadamente com alguns familiares. Pela primeira vez ela parecia sem respostas. Acho que você deveria perguntar isso para ela. Poucos minutos depois, minha mãe se aproximou. Seu sorriso educado havia desaparecido. Ela segurou meu braço discretamente. Camila, não precisava transformar isso em um espetáculo. Olhei diretamente para ela. Eu não disse absolutamente nada. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Porque nós duas sabíamos a verdade. Eu nunca revelei quem era. Foi ela quem passou anos inventando uma versão menor da minha vida. E bastou um único homem dizer meu nome, diante de todos, para que cada uma dessas mentiras começasse a desmoronar. Naquele momento, percebi que o julgamento mais importante daquele dia não estava acontecendo dentro do processo. Estava acontecendo dentro da minha própria família. E a sentença deles ainda estava prestes a chegar. Quando a audiência terminou naquela tarde, as pessoas começaram a sair da sala em pequenos grupos. Advogados conversavam sobre o caso. Jornalistas recolhiam seus equipamentos e alguns estudantes de direito ainda comentavam as observações feitas pelo juiz. Minha família permaneceu parada, como se ninguém soubesse exatamente o que dizer. Pela primeira vez em muitos anos, o silêncio deles dizia mais do que qualquer palavra. Enquanto eu guardava meus documentos na pasta, ouvi passos se aproximando. Era o juiz. Ele apertou minha mão mais uma vez e disse, em voz alta o suficiente para que todos escutassem: Doutora Camila, continue fazendo o trabalho honesto que a trouxe até aqui. O país precisa de profissionais que escolham a verdade, mesmo quando ela incomoda. Foi um privilégio trabalhar com alguém da sua competência. Aquelas palavras atingiram minha mãe com mais força do que qualquer
discussão poderia atingir. Ela tentou sorrir, mas seu rosto denunciava o constrangimento. Assim que o juiz foi embora, a mãe da noiva do meu irmão aproximou-se dela. Você nunca comentou que sua filha tinha uma carreira tão respeitada? Minha mãe demorou alguns segundos para responder. Nós não costumamos falar muito sobre isso. A mulher apenas sorriu de forma educada, mas era evidente que ela havia entendido tudo. Não era discrição, era vergonha. Meu irmão caminhou até mim, ainda visivelmente abalado. Camila, por que você nunca contou? Olhei para ele com calma. Eu tentei várias vezes, mas sempre que eu começava a falar, alguém mudava de assunto. Ele baixou os olhos. Era a primeira vez que eu via meu irmão. Percebi que também havia vivido dentro de uma história inventada. Meu pai aproximou-se logo depois. Durante anos ele tinha escolhido o silêncio para evitar conflitos. Naquele dia sua voz saiu baixa. Filha, eu devia ter tido coragem de dizer a verdade muito antes. Sorri de maneira gentil. Ainda dá tempo de começar. Minha mãe continuava imóvel. Finalmente ela respirou fundo e disse: Eu só queria que nossa família parecesse perfeita diante das outras pessoas. Olhei para ela sem raiva, apenas com uma serenidade que nunca pensei sentir. O problema é que, para construir essa imagem perfeita, você precisou esconder justamente a sua própria filha. Lágrimas apareceram em seus olhos, mas pela primeira vez, eu não senti necessidade de convencê-la de que eu tinha valor. A aprovação que passei a vida inteira procurando nunca esteve naquela casa. Ela estava na mulher que eu me tornei. Na saída do tribunal, o sol já começava a desaparecer atrás dos prédios de Brasília. Respirei profundamente. Pela primeira vez em muitos anos, senti que aquele peso invisível havia ficado para trás. Na semana seguinte, algo inesperado aconteceu. Minha mãe publicou uma única fotografia nas redes sociais. Não era do meu irmão, era minha. A legenda dizia apenas: Tenho muito orgulho da mulher que minha filha se tornou. Demorei anos para enxergar isso, mas ainda há tempo para reconhecer a verdade. Fechei o aplicativo sem comentar. Eu não precisava mais provar nada, porque o maior julgamento da minha vida nunca aconteceu dentro daquele tribunal. Aconteceu no momento em que decidi parar de correr, atrás da aprovação de quem nunca conseguiu enxergar meu verdadeiro valor. E naquele dia, eu finalmente fui livre. Se você chegou até o fim desta história, quero agradecer por ter caminhado comigo até aqui. Durante muitos anos, eu achei que precisava conquistar o amor da minha família provando, repetidas vezes, que eu era boa o suficiente. Cada prêmio, cada conquista e cada noite sem dormir eram, na verdade, uma tentativa silenciosa de ser vista. Mas existe uma verdade que levei anos para entender. Você nunca conseguirá convencer alguém a enxergar o seu valor se essa pessoa escolheu fechar os olhos. Naquele dia, dentro do tribunal, não foi o juiz quem mudou a minha vida. Foi o momento em que eu parei de buscar aprovação de quem nunca quis conhecer a minha verdadeira história. Minha família perdeu muito mais do que a própria imagem. Perdeu a confiança, perdeu a credibilidade e, acima de tudo, perdeu anos que poderiam ter sido preenchidos com orgulho verdadeiro, em vez de aparências. Quanto a mim, voltei para São Paulo na mesma noite. Continuei fazendo o trabalho que amo, escrevendo um capítulo da minha vida de cada vez. Hoje, quando olho para trás, não sinto desejo de vingança. Sinto apenas paz, porque o melhor tipo de justiça não é ver quem nos machucou cair. É perceber que conseguimos vencer sem nos tornar iguais a eles. E se esta história deixou alguma lição, espero que seja esta. Nunca diminua quem você é para caber na versão que outra pessoa criou sobre você. A verdade pode até ficar escondida por um tempo, mas quando ela finalmente aparece, nenhuma mentira consegue permanecer de pé. Obrigado por ouvir a minha história. E agora eu quero saber de você. Você já foi subestimado pela própria família ou por alguém que deveria acreditar em você? Conte sua experiência nos comentários. Eu prometo ler o maior número possível de histórias. E se esta história tocou o seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o seu valor nunca depende da aprovação dos outros. Nos vemos na próxima história.